Bem-vindos, bem-vindas a mais um Satsang. Hoje a gente vai iniciar com uma questão que o Neto trouxe, que é sobre a reencarnação. Pelo que eu vi do seu comentário lá, Neto, é até a questão de uma lógica, né, de um sentido. Que você falou, tem pessoas, né, tem crianças que sofrem com câncer, né? Pessoas com problemas, né? Outras não. Então a gente olha para tudo isso e vê que existe um desequilíbrio, aparentemente é um desequilíbrio, né? Pessoas que talvez não merecessem, né? E desfrutam de uma vida muito confortável, muito saudável, e pessoas que sofrem muito por diversas situações, condição financeira, né, falta de recursos, doenças, etc. Né, várias situações, né? Então, a gente pode aí começar a ter uma tendência de começar a entender que a reencarnação é uma forma de equilibrar essas situações, né? De fazer uma justiça. A gente tem ideia, então, de justiça, né? Gratuitamente, isso não é justo. Né? Uma pessoa passar privação, sofrimento, aparentemente sem causa, né? A pessoa que nasce com aquele defeito, né? Que não tem, assim, algo que tenha provocado isso, pela própria ação daquela pessoa. Então a gente imagina que pode haver uma ação numa outra vida, né? As vertentes espirituais do Oriente, elas têm essa característica, né, de acreditar na reencarnação. Também entre nós, né, o espiritismo, também as religiões de origem afro, né? Então é algo difundido, né? Até inclusive nas religiões mais antigas. Agora a gente tem que analisar o budismo também, né? Só que o que ocorre no hinduísmo e no espiritismo, de uma forma geral, há uma crença de que há um espírito, né? Há uma alma que anima, né? A alma é ânima, né? Que anima o corpo, tá? Então qual que é a diferença de uma pessoa viva com alma e um cadáver, né? O cadáver se assemelha a um boneco, então ele perdeu toda a vitalidade, todo o movimento, todo o brilho, né? O cadáver é algo que se apaga, é um corpo que se transforma em algo inerte. E aí você vê a diferença, né, que a gente chama de ânima, alma, quando a alma está presente. Então a alma tem um brilho, né? A alma tem uma expressão, a alma tem uma emanação, né? Seja lá o que for isso. Porque a alma a gente começa a idealizar que é como se fosse um corpo mais sutil, né? Um corpo etérico. Então isso já começa a entrar aí também um condicionamento, né? Uma sugestão do que seja a alma. E no hinduísmo, essa alma é chamada de Atma, Atma. E, e esse Atma, né, que seria uma derivação do,
de Deus manifestado, né? Que seria uma manifestação de Shakti, né? Da parte toda da manifestação seria uma manifestação de Shakti de Deus, e a alma seria então essa partícula, né? E que experiencia e habita o corpo enquanto o corpo existe, né? E depois o corpo, na dissolução do corpo, ela então transmigra, né, para outro corpo. No budismo não há a crença em Atman, há uma crença em Anatman, que é o contrário da alma, né? Então, no budismo não existe essa entidade, essa individualidade que, através, né, do ciclo de nascimento e morte, transmigra. Mas então, o que iria transmigrar, né? As tendências que a pessoa tem em uma outra vida, chamada de tendências kármicas, né? E aí, essas tendências, quando inicia aquela outra vida, né, ou a vida presente, essas tendências começam a amadurecer e se transformam em efeitos, né? Que é o karma vipaka, que é aquele florescimento do karma. Anatma seria, assim, uma não alma, né? Um não eu, né? É como se fosse um fenômeno, é algo bem subjetivo, viu, Lili? Porque o budismo aponta para que cada um de nós não há um eu presente, há 5 elementos presentes. São 5 skandhas, né? Que seria o quê? Esses 5 elementos presentes gera essa aparência de que existe alguém, um eu, uma individualidade. Esses 5 skandhas, né, a sensação que surge, a percepção, a formação mental, né, pensamentos, o corpo e a consciência. Então, esses elementos todos unidos, eles dão a impressão que existe alguém ali vivendo, como se fosse um redemoinho girando, aí ele levanta as folhas, levanta poeira, né? E aí há uma impressão que existe um eixo, e aí o vento que vai girando em torno desse eixo dá a impressão que esse redemoinho é algo separado da atmosfera, separado do ar, né? Então isso parece esse fenômeno separado, e isso dá a ideia de que há um eu separado, que aí é a ideia do anatma, né? Como outro exemplo é ondas e água, né? A onda nada mais é do que a água em movimento, a água se deslocando, mas é, nós costumamos separar, né? Ah, olha uma onda. Quando você denomina também de forma diferente, existe o oceano, existe o mar, existe a onda. Na verdade, nem existe o oceano, nem o mar, nem a onda. O que existe é a água. Então, aí seria essa ideia, né? De que não há na presença de uma separação, né? Então, é isso que é a questão que a gente está trazendo do anátema. Agora, a encarnação desse impulso seria, por exemplo, todos os elementos que formam o redemoinho, eles estão momentaneamente presentes e formam aquele redemoinho. Aí depois desfaz. Aí depois forma um outro redemoinho. Aí pode ter aquela pergunta: é o mesmo redemoinho? É um outro redemoinho? Por quê? Porque tudo que está sendo presente ali formava o outro. O outro exemplo, que é da encarnação, ou da reencarnação budista, né, do Anatman, é como a chama de uma vela, né? Você está lá com uma vela acesa. Você vem com outra vela, acende a mesma vela e põe em outro lugar. Então, a chama da vela é a mesma ou é outra? Entende? Então, a questão
da encarnação budista, ela está direcionada para isso, né? E aí a gente pode fazer isso dentro dessa própria vida, né? Viu, Neto? Aí é importante você estar bem aí com atenção nisso. Por quê? Vamos lá. Eu não vou nem muito longe, mas o neto de ontem ou da semana passada, é o mesmo neto de hoje? A Lili do mês passado é a mesma Lili de hoje? Né? De certa forma, não, mas de certa forma, sim. Porque se a Lili do mês passado não tivesse presente, a Lili de hoje não estaria presente. Né? Mas, por outro lado, os pensamentos não são os mesmos, né? As percepções não são as mesmas, as sensações não são as mesmas, né? Então, isso também está em movimento, né? Então, a encarnação budista, ela não tem um núcleo separado, né? Então, você está lá, 5 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos. É você mesma durante todo esse período? Ou são várias situações? Então, o que a gente vê? A gente vê que tem uma continuidade, ou seja, existe um movimento que a gente pode também dizer a respeito do rio, né? O rio vai fluindo. É o mesmo rio? Não é o mesmo rio? Ele está no mesmo lugar, mas as águas não são as mesmas, elas estão fluindo, né? Então, essa é a dinâmica. A gente está olhando para a dinâmica de como a existência acontece, né? A manifestação acontece. Eu estou fazendo isso para a gente ter uma ideia mais fluida, né? Agora, não ficar pensando em outra encarnação, tá? Ontem, o que você era? Realmente você existia ontem? Será que você vai existir amanhã? Então, a gente está aí entrando na situação do tempo também, né? Então, quando você fala de reencarnação, eu também queria falar sobre o tempo, né? Então, vai encaixar. Quando você fala de reencarnação, você está falando de tempo. Por quê? A reencarnação é quando existe uma vida, né? Nasce, dura um tempo e morre. E daí? A reencarnação é uma continuação, seja no aspecto budista, seja no aspecto hinduísta. A alma, né, ela pode ter essa característica de ser eterna. O sentido eterna é porque ela não perece com o tempo, mas ela é algo aparentemente separado de tudo, né? Uma alma é individualizada. E esse aspecto de continuidade, fluidez, não é a alma em si, mas é um fenômeno. Mas esse fenômeno, ele está nascendo, morrendo, através de um curso de tempo, né? Então aí a gente entra na história do tempo. O tempo só faz sentido no ambiente desse planeta, esse tempo da forma que a gente conhece, né? O tempo, através da convenção, foi dividido, né? Horas, minutos, anos, séculos, né? E o que que faz aparentemente isso ser uma verdade? O dia e a noite. Então, há uma alternância entre o dia e a noite, né? Os corpos, durante esse período, vão se transformando, né? Você era uma criança, você era um bebê, depois você é uma criança, depois você é um adolescente, jovem, adulto, né? Por aí vai. Então, dentro dessa característica
de planeta, né, dentro deste ambiente do planeta Terra, nós temos essa peculiaridade desse tempo terrestre, né, que só existe nesse planeta. E a gente, por estar inserido nesse ambiente, acha que isso é algo absoluto. Não é absoluto. Porque se você sai do planeta Terra, esse tempo não existe. O dia não tem 24 horas, não existe noite, não existe dia, né? O tempo, que é uma grandeza física, quando a gente fala espaço-tempo, ele é o fenômeno que acontece concomitantemente ao espaço, porque um corpo pode se deslocar de um ponto até outro no espaço. E esse deslocamento vai produzir um período de tempo para ele sair de um ponto e chegar no outro. Essa é a grandeza física de tempo. Aqui a gente está acostumado com outro tempo, que é o tempo do dia e da noite, né? Da manhã, do meio-dia, da tarde, da noite. É o tempo que nós experienciamos, né? Agora, isso é algo que a gente vai aceitando como uma coisa natural, né? Mas isso, na verdade, é uma consequência de vários fatores. Primeiro, a Terra ser do tamanho que ela ela girar, ela está girando em torno de uma estrela, ela está girando em torno de si mesma. Então, todos esses fenômenos vão produzindo essa aparência de tempo, né? Mas na nossa experiência direta, o tempo não existe. O tempo sempre é algo instantâneo. Você, que é aquela questão do agora, né? Você nunca está fora do momento presente, da presença, né? Então, a gente pode dizer que passado, presente, né? Até o presente em si, e futuro, né? São convenções, são idealizações da realidade, né? Tentar colocar a realidade dentro de uma ideia, né? Dentro de algo limitado. É tentar limitar a realidade. O que está acontecendo mesmo, nós não sabemos. Porque a nossa percepção é limitada também, né? Limitada dentro desses sentidos. Se você pegar, por exemplo, uma abelha, vai ter uma visão completamente diferente, vai estar vendo mais cores do que a gente, né? O cão, né? O cachorro, pela capacidade de farejar, né? Ele tem uma sensibilidade muito maior aos cheiros, né? Aos aromas. Então, voltando naquela questão do último satsang, cada ser assim, ele está criando a sua própria realidade a partir dos recursos que cada um tem, né? A gente vai criando a própria realidade. Agora, voltando, né, para a gente não se perder na questão da reencarnação, o que, no caso, é dito pelo mestre, né, o Sri Ramakrishna, né, e também essa vertente, é que isso aqui que está acontecendo não é o definitivo, né? E que a alma, o ânima de cada ser que aparece com o corpo, seja com câncer, seja como criança, com câncer, seja como pessoa que sofre, etc., não pode ser atingido, né? Então, esse sofrimento é aparente, viu, ô Neto? Então, a gente olha e vê uma coisa e toma aquilo como real, toma aquilo como verdade. Mas a verdade é que aquilo é efêmero, assim como todos esses corpos que estão aparecendo aqui, né? Então,
aquilo vai se desfazer muito rápido. Tudo isso aqui se desfaz muito rápido. Tudo isso é muito provisório. E o que permanece seria, então, a alma, né? Que seria eterna, né? Então, essa é a nossa referência. E o sentido de justiça da, da reencarnação se explicaria através disso. E aí a gente tem que incluir aí necessariamente os efeitos do karma. Por que que a pessoa sofre? Porque ela tem um karma para sofrer, né? Porque ela tá, o que que é o karma? Karma é a ação. Então, ela, através de alguma ação no passado, está experimentando hoje os efeitos dessa ação, né? Ah, mas eu não lembro. Mas eu não posso ser responsável por uma coisa que eu não lembro. Tudo bem, mas vamos supor que você, com 5 anos de idade, tivesse perto de alguma serralheria de repente, você perdesse um braço ali numa máquina daquela lá E aí, o que acontece? Você pode não lembrar, mas até hoje você vai carregar isso como um efeito de uma ação que aconteceu no passado, né? Agora, sobre a Maurício, justiça, né? Diga, né? eu queria só deixar claro que eu trouxe essa questão para você para realmente saber a sua opinião sobre se já deu para Ainda perceber, não né? Que cheguei, né, na se opinião. era. Não, mas pelo que eu já vi aqui, né? Tá, Não, não tá muito diferente do mas que eu penso. Porque tem prós e como eu tem estou contras. participando aqui do grupo, Ah, como eu estou participando aqui das reuniões, né, e gosto, né, você realmente toca nos pontos assim que mexe e faz a gente mudar, porque às vezes a gente congela ali numa opinião, congelou e acha que aquela opinião tá. E as suas reuniões fazem a gente tocar em várias coisas que estavam ali congeladas ali. pois é. Agora, E isso aí é eu queria saber, uma... né, Hã? de você, eu fiquei em dúvidas, queria saber de você sobre essa questão da reencarnação, se você realmente é aceitável ou não. Mas já deu para É, perceber, né? essa questão, ela está criando uma possibilidade de justiça, né? Uma possibilidade de um equilíbrio, de estabelecer um equilíbrio. Por quê? Se houver só uma vida, né? Vamos dizer, aconteceu uma vida, a pessoa não vai ter essa chance, né? De ter essa compensação, né? Alguns vieram sofrer muito, outros não sofrem nada e não tem motivo para isso, aparente. Não tem motivo aparente, né? Então, a reencarnação é algo que estabeleceria uma justiça, né? Isso é um primeiro momento, né? Mas dá para a gente complicar mais. Vamos lá. Agora, por que que a gente pode tender a acreditar na reencarnação? Porque muitas vertentes sérias, tanto antigas do Oriente, quanto mais recentes, elas ratificam a ideia da reencarnação, né? Porque, veja, Neto, a gente tem que não só acreditar na nossa experiência, se a gente quiser acreditar em algo mais fora do nosso alcance, a gente tem que dar um crédito para aquelas pessoas que experienciam essas situações, né? Por exemplo, se você, Neto, começasse a ter uma lembrança muito nítida das suas outras vidas, e aí eu chego na questão do conhecimento direto, da experiência direta, você não ia ter por que duvidar da reencarnação. É justamente por você não ter, é que você pode crer ou não crer na reencarnação, porque aí vai ser uma crença.
Não tem como você confirmar, né? Agora, se amanhã fizer sol ou se amanhã chover, né? Eu posso falar para você, Neto, amanhã vai fazer sol ou vai chover. Como você tem a experiência direta dessas duas coisas, o sol para você é uma realidade. A chuva para você é uma realidade inquestionável, tá? Então, você sabe muito bem que o sol existe, que a chuva existe, ok? Agora, na Lua chove? Acredito que não, né? Acho que não. Se houvesse alguém, uma possibilidade, alguém nascer na Lua e não tivesse contato com chuva, né? Ou até no deserto do Atacama, né? Também não chove. Mas se ficasse ali direto e alguém fosse falar de chuva para aquela pessoa, ela não tem a experiência direta da chuva, mas ela pode dar um crédito para outra pessoa que teve a experiência direta da chuva. Aí vai muito do sentimento dela, do foro íntimo e da intuição dela, né? Então, por exemplo, você pega o Chico Xavier. Será que tudo que ele escreveu lá é da cabeça dele? Será que é tudo invenção, né? Então, se ele pega aqueles textos, se ele realmente foi inspirado, se existe ali alguém falando, vai de cada um, né? Mas vai de cada um de dar o crédito a ele ou não dar o crédito a ele. Por quê? Porque nós não temos isso. Nós não estamos próximos de alguém, de um espírito que chega e fala: Ó, Neto, vamos começar a escrever um livro, senta aí. Aí você começa a escrever. Agora, se você tiver essa experiência direta, você não tem dúvida sobre essa situação. Então, o que a gente pode dizer sobre a reencarnação é, pela dedução, né? Você reunindo todos os elementos que podem levar você a uma conclusão que a reencarnação existe, isso é uma crença, mas não é uma experiência direta. E essa crença pode te ajudar a solucionar as, as diferenças das situações do mundo. Pessoas que vivem em guerra, em países com guerra, pessoas que vivem confortavelmente, né? Então, essas diferenças, esse desequilíbrio pode trazer para você a reencarnação pode trazer para você uma sensação de serenidade em relação a essas coisas, né? Oi, Ednita, já vou aí. Agora, existe os radicalismos, né? O radicalismo, radicalismos. Por exemplo, se você passar, ver uma pessoa sofrendo, ou ver uma pessoa em um estado, né, de rua, uma pessoa que está ali, uma situação miserável, e olhar e falar: ah, não, mas isso aí ela mesmo fez para ela, isso aí é karma dela, o problema é dela, entendeu? Você começar a ter esse olhar muito frio em relação às consequências, a reencarnação pode ser algo muito ruim, né? Porque vai tirar até essa noção de humanidade, de solidariedade, né? Então a gente não pode também radicalizar e falar cada um que experimente o que plantou. Não é assim. A gente, como ser humano, a gente tem naturalmente a compaixão, né? A gente quer auxiliar, a gente quer amparar, a gente quer ajudar. A gente não gosta de ver o sofrimento nas pessoas, nos animais, né? A gente não gosta. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mas existe um risco, né, de você começar a justificar a sua própria falta de compaixão com esse tipo de argumento, né? Ou também aquele argumento: ah, agora eu já desisti dessa vida aqui, não vou trabalhar, não vou fazer nada, deixa para a próxima encarnação, aí eu vejo como é que vai ficar. Quer dizer, que é a ideia de você deformar, né, essa crença na encarnação. Edito, me pergunto muito, já vivenciei muita coisa desse tipo, mas hoje, sinceramente, não sei. Mas aí já é já
Mas aí já é a mente, né? Porque está passando por crenças. Você está falando, vivenciou o quê? Mediunidade, desse tipo, Denise? Mas agora você acha que pode não ter sido bem daquele jeito que você pensou, é isso? Complicado, tipo, meu, a gente, assim, eu vivenciei muito, né? Mediunidade, essas coisas, contato com outro lado, enfim. Mas, é complicado, Maurício. Tipo, agora para mim não faz mais sentido. Não, mas você acha que foi O uma que coisa da foi sua aquilo? O cabeça? que que eu vivenciei aquilo? Pode ter sido, por que não? A gente não Entendi, sabe, pode ter entendi, sido. entendi. Então aí que tá essa questão. é, a gente não tem certeza absoluta se a Sim, gente que está influenciando, porque a gente quer, né, a gente tem um desejo, às vezes, inconsciente, aí seria uma questão psicológica, né? Aí eu quero extravasar alguma coisa. Aí eu acho que eu incorporei um espírito e tem uma catarse, por exemplo, né? Ah, sim, quem que é? Ah, é o caboclo tal. Ah, é o índio não sei o quê, né? Ah, o preto velho não sei o quê. Não estou dizendo que não exista, né? Mas pode sim. acontecer de você estar ali liberando um trauma, alguma coisa que também não é ruim, né? É uma coisa legal, mas Sim. usando esse artifício. Então a gente não tem certeza absoluta, né? A não ser que tenha um médio aí que trabalha aí 50 anos, não sei o que, e fala, não, eu tenho certeza absoluta. Tal. Mas a gente que tem algum contato, às vezes acontece alguma coisa, né? A gente falar algumas coisas, né, em outras línguas, por exemplo, quando a gente fala Sim. e acontece alguma coisa, a gente não sabe se é da gente ou se realmente está acontecendo ali uma presença, tal, né? Então, não dá para afirmar exatamente o que você está falando. Não dá para afirmar. Agora, a gente entra nisso, você falou da mente, né? Na verdade, tudo isso que a gente está falando é muito mental, é muito do campo da mente, né? Porque a gente está buscando, na verdade, explicações. Explicação para um. Mas às vezes essas explicações são necessárias. Porque você não vai aceitar, por exemplo, uma doença grave na família, né? Você vai sofrer pra caramba. Aí, se você tem, por exemplo, uma fé no espiritismo e sabe, né? Tem certeza que a pessoa vai estar num lugar bom, ou que existem guias, ou que existem espíritos ali Sim. auxiliando, tal, é um conforto. É um acalento, né? Não é? É pior você não acreditar em nada e falar, pô, e agora, né? Então, você não tem uma referência. Então, essa questão das crenças, né? Se elas forem, assim, se elas te derem um amparo, elas são válidas, mesmo que seja uma questão que não dá para você ter certeza absoluta, né? Não dá para ter certeza absoluta, mas, por exemplo, uma das coisas que até o criador, né, o Bert Hellinger, como terapeuta, ele desenvolveu a constelação familiar, né? Agora, acontecia da pessoa tomar o lugar da mãe, tomar o lugar do avô, das pessoas envolvidas naquela constelação, né? O que ele afirmava? Ele afirmou, olha, eu não sei, eu não posso afirmar categoricamente que a mãe está ali, que o pai está ali com o avô, ou é algo, vamos dizer, do arquétipo, né, da representação dos antepassados, etc. Não dá para explicar o que é. O que eu posso constatar é que é uma via terapêutica que produz efeitos de melhora no paciente. Agora, é verdade, não é verdade? Não sei, mas você fica melhor do que você estava. Você sai da depressão, você sai da crise de pânico e tal. Então, nesse sentido, gente, sem entrar no mérito se há ou se não há
reencarnação, se há ou se não há a constelação familiar, etc, etc. Se isso te faz bem, aí vem a fala do Dalai Lama, né? Se isso te faz bem, ou seja, se isso é terapêutico, ok. Nós não vamos entrar no mérito se isso é uma verdade ou não é. Se está te fazendo bem, ok. Então, eu acho que é por aí mais, viu, Neto? Está te fazendo bem? Ok. Né? Porque a gente tem a mania de querer questionar muito. Né? E não precisa, você pode usufruir daquilo. Né? Então, por exemplo, se você viver uma vida usufruindo, aproveitando, né? Ah, eu acordei de manhã, tava os passarinhos cantando, tava um ar fresco, eu levantei, tomei um banho, ah, eu tomei um café legal, ah, eu meditei, ah, eu passeei e tal. Ou seja, você está usufruindo, você está vivendo. Agora, já pensou, você levanta e fala, ué, mas por que que o sol brilha? Né? Da onde que vem essa terra que eu estou pisando? Existe a consciência, não existe? Estou consciente, não estou? Isso aqui é um sonho? Isso aqui é não sei o quê? Aí o que acontece? Você começa a se martirizar, se angustiar, troco do nada, e perde a oportunidade de viver o momento, né? Então, de uma forma mais prática, né? Respondendo a sua questão da reencarnação, a reencarnação ela pode ser algo bom se te fizer bem nesse sentido. Né? Mas não aquela reencarnação de querer saber o que que é, e não sei o que eu fui um rei, que eu fui um nobre, que eu fui. Ninguém foi mendigo, ninguém foi criminoso, ninguém foi prostituta. Cara, a maioria do pessoal da antiguidade era tudo escravo, prostituta, né? Um plebeu, analfabeto, banguelo, que não tinha dentista, fedido, que não tinha sabonete, não tinha. Então, ó, qualquer coisa que você for na sua vida passada vai ser pior do que agora. Até um rei não tinha nem banheiro para ir, entendeu? Não escovava dente, devia ser horrível, né? Era só guerra atrás de guerra. Então, não tem vantagem nenhuma querer dizer que você foi um rei, que você foi não sei o quê. Então, você vê, por exemplo, até naqueles filmes bíblicos, né? Aquele pessoal coberto de túnica, com aquele. Não é turbante aquilo lá. Não é turbante, é, Lili? Era um negócio que o povo punha, né? O judeu, né? O árabe põe, né? Agora, pensa bem, aquele lugar lá é um deserto, filho, com o sol rachando, o povo tudo com aquela roupaiada. Pensa bem o cheiro. Pensa no cheiro, pra você ver, que dava. Então não é, filho, eu vivi lá a época de Jesus, eu não sei o quê. Porra, entendeu? A parte de higiene, talvez os judeus tinham uma parte mais que os outros povos, né? Eles tinham umas regras mais rígidas em relação a isso. Mas essa antiguidade aí não é grande coisa, não, né? Não tinha antibiótico, não tinha, era tudo, né, mais precário, muito mais precário. Então a gente tem a mania também de querer romantizar a coisa, né? Você começa a idealizar que era uma coisa. Por causa muito de conto de fadas também, né? Ah, porque o príncipe, porque não sei o que. Se for olhar bem, não dá nem vontade que exista reencarnação para você não ter vivido lá. Agora, a reencarnação também tem os seus problemas, né, nesse sentido, pô. Eu vou lá, né, cometi, né, pisei na bola na outra passada, né? Eu venho aqui, por exemplo, o Neto casou, é casado, né, Neto? Ela casou com seu pior inimigo, que era da outra encarnação. Aí você casou com o seu pior inimigo. Mas daí você amou o seu inimigo, foi a sua mulher, então beleza. Resolveu com ela? Resolveu. Resolveu o problema. Mas depois você pisou na bola com o outro, que não é difícil.
Porque se a gente tem uma tendência de pisar na bola, uma hora a gente pisa na bola, né? Então, aí pisou na bola e fez outra coisa, né? Para alguém, ou sei lá. Aí você vai vir de novo para corrigir aquele erro, entre aspas. Aí comete outro, aí você nunca mais sai dessa história, né? Porque aonde vai terminar isso, né? Então é um pouco também, se a gente for trazer uma visão superficial, a reencarnação é algo um pouco assim, caricato, né? Tem um lado um pouco caricato. Parece que não encaixa direito, né? Mas no final das contas, a gente não sabe, a gente não pode definir todas as coisas, saber, né? Então é melhor deixar em aberto. Deixar em aberto. Não vamos fechar uma conclusão, né? Existe uma tendência de eu acreditar que há uma outra vida, tal, mas não dá para você fechar a questão porque você não lembra. Não dá para afirmar, né? Não dá para lembrar. Ah, não, mas eu acredito no Chico Xavier. Beleza, né? Eu acredito no Buda que falou também. Eu acredito no Ramakrishna que falou, né? Então, ótimo. Né? E pega isso de exemplo, pega isso de modelo, né? Eu vou permanecer nesse modelo. Isso me dá um alívio, isso me faz bem? Faz. Ótimo. Né? A gente tem que ser bem prático, porque não tem como você saber, não tem como comprovar por A mais B que, né? Não tem como demonstrar, não é demonstrável, né? Não é algo demonstrável. E às vezes você sente também, eu sinto que tem essa intuição que e beleza. Então, É porque, Maurício, essa questão da reencarnação, eu trouxe justamente por isso, porque é, existe, Deus existe, né? Só que quando ele se manifesta aqui, né, em cada um de nós como individualidade, e a gente pode pensar o seguinte, que após essa vida a gente se dissolve essa individualidade e volta a ser o todo e aí tudo passa. E aí não faz sentido assim, você não não. precisa estar se preocupando. Vai retornar ao todo, mas se existe a reencarnação, quer dizer que essa individualidade ela continua de alguma forma É, e, e ela volta para cá. Então, se ela volta e fica voltando, e é algo que você vai ter que uma hora tomar controle disso e eu acho que essa libertação que se fala, né, que se liberta, não precisa mais reencarnar, né, quando desperta, quando se ilumina, entendeu? Então, essa questão de ficar reencarnando, ela não é você ficar aqui preso nesse mundo, reencarnando, 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 voltando, não é algo que é bom, né? Eu acho. Para mim não é. é. Para mim não. Tá Isso é voltando aqui, chamado entendeu? samsara. Sofrendo. O samsara, né? O que é o samsara? E, Ciclo de nascimento e morte. isso. Sempre repetindo, né? O samsara. É... Por que que não é Aí fica bom? essas duas questões. Uma é, essa individualidade ela se ilumina e ela continua existindo num plano superior, né, de Uhum. consciência e ela nunca vai se dissolver em Deus, se for o caso. Nunca vai se dissolver e voltar a ser o todo. Ela vai ser sempre alguma coisa, sempre alguma individualidade. Ou Uhum. então a outra opção é de se dissolve, né? E aí não sobra mais se dissolve no todo, né? Não tem mais resquício, lembrança, nem, entendeu? Tem essas duas questões Então, aí. isso é uma conclusão, né? Você chegou nessa conclusão? É Para que isso. serve? Para que serve isso agora para você? O que você vai fazer com isso? O que que Martela, fica martelando na minha cabeça. o que que adiantou você chegar nisso? Tá respondido, mas Não sei, eu fico pensando aqui, se alguém me perguntar um dia, o que é que eu vou responder? não, na verdade, isso aí só serve para martirizar você, que nem você falou, para ficar martelando. Aí depois você vai falar, mas será que é isso mesmo? É que nem a Ednita falou, não, eu tive experiências mediúnicas, mas não sei se, é, se foi da minha cabeça, não sei se. Agora, a Ednita, eu garanto, acho, né, Ednita, que não está presa nisso.
Ela lembrou porque eu falei agora aqui sobre alguma coisa nesse sentido, né? Agora, de tudo aí, Neto, para ter proveito debaixo do sol, que aí é a questão da Eclesiastes, né? O que tem proveito debaixo do sol? O que você pode. Isso não é um proveito. Isso, na verdade, é uma preocupação. Quer dizer, pré-ocupação. Eu estou me preocupando com uma coisa que não aconteceu, que pode nunca acontecer. A verdade é essa, né? Ah, tem reencarnação? Ah, não tem reencarnação? Ah, na prática, isso só vai trazer mais problema, né? Nos últimos tempos, eu tenho experienciado uma outra situação, né, que eu acho que eu poderia trazer para vocês, né, que é você se referenciar naquilo que eu estou trazendo nos últimos satsangs, tá? Se a gente é uma alma, ou se a gente vai morrer, voltar para o todo, como você falou, ou se vai morrer e acabar, ou se vai. Isso tudo nós não vamos ter como saber. É impossível saber isso agora. Não tem. Não tem. O que nós temos é isso aqui. A única certeza que nós temos é que está acontecendo isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Não sei. É uma coisa que apareceu, né? Uma realidade. E aparentemente existe alguém, que sou eu, presenciando isso aqui. É isso que a gente pode dizer, né? Agora, voltando para uma experiência direta. Foi você que decidiu, né? O Neto, a Mona Lisa, o Vitor, Donner, Lili, Dinita, Tereza. Vocês que falaram assim, a partir de agora eu vou começar a viver, eu vou reencarnar, por exemplo. Ah, eu estava lá no céu, nosso lar. Eu falei assim, ah, pô, vou apertar um botãozinho aqui e eu vou descer. Agora vou pegar o elevador e vou descer. Não, você pelo menos você não lembra disso, né? Ou eu vou começar a existir. Ó, eu não existia. Há 14 bilhões de anos, quando teve o Big Bang e tal, eu não existia. Ninguém existia. Mas daí fala assim, nossa, vamos começar a existir? Vamos começar a existir aí? Beleza? Vamos combinar uma coisa? Vamos existir. Não teve isso. Não teve isso. Se você está existindo, é porque alguma coisa fez você existir. Então, eu estou partindo desse princípio. Alguma coisa, porque você mesmo não consegue fazer você existir, né? Você não consegue fazer a autoexistência. Ah, eu vou existir a partir de agora. Não tem como. Alguma coisa maior que você, que organizou toda essa situação aí, né? Porque se você sai do planeta Terra, você sai do sistema solar, né? As regras são completamente outras, né? A coisa é muito maior do que a gente pensa. Então, a vastidão do universo é muito maior, trilhões de estrelas, né? Então, é algo inimaginável. Não tem como imaginar. E isso, aparentemente, que criou o universo, criou você. Vamos partir desse princípio, né? A gente não sabe o que que é, não tem como definir o que que é, mas é algo muito grande, né? E muito misterioso, muito poderoso, né? Vamos dizer assim, né? Mas né? E aí você começar a se referenciar não como não como intelectualmente ou como uma ideia. Eu não estou nem dizendo que seja Deus, para não ficar com esse rótulo, mas é algo que faz você viver, que faz você estar aqui. Por quê? Porque para ficar aqui, você tem que respirar, a primeira coisa. O sangue tem que correr no corpo, né? Você tem que beber a água, você tem que estar se alimentando. Então, essa subsistência, essa permanência nossa nesse planeta, depende dessas coisas. E nada foi a gente que fez. Você não fez a capacidade de gestão do corpo.
Mesmo que exista o alimento, se você não conseguir comer, o alimento não serve para nada. Você não fez a capacidade de respirar. Ela está acontecendo. Você não fez a capacidade de beber a água. Você precisa estar num ambiente onde exista água, onde exista comida, onde exista ar. Mas se você não tem a capacidade de usufruir desses elementos, né? De deglutir, de respirar, água, alimento, ar, não serve para nada. Então há aí uma lógica, um sentido. Quem fez esse sentido? Foi você? Não. Algo maior atua produzindo isso, porque não fui eu, não foi você, não foi ninguém, mas algo maior está produzindo isso. E por que é algo maior? Porque existe uma inteligência nisso, para fazer esse organismo perdurar, né? Para fazer a construção inicial desse organismo, que seria o DNA, os cromossomos. Então, tudo isso é algo, é um universo ali, né? De uma inteligência fantástica, de construção orgânica fantástica, né? De produção de enzimas, de hormônios, tudo perfeito. Então não há como negar, não fui eu que fiz isso, não foi você, não foi o cientista, tá? Há algo maior. Então é isso que eu quero que vocês se referenciem, não importando o nome. Então, quando a gente se refugia nisso, quando você consegue não entender, mas sentir essa vastidão, né? E isso está sob controle disso, dessa vastidão, está sob controle. O que acontece? Você encontra a paz. Você encontra a paz, estas questões, né? Se há reencarnação, se não há reencarnação, se as coisas vão desaparecer, se não vai desaparecer, se a existência é injusta, se, se não é injusto, é justa, né? É injusto ou é justo? Essas questões perdem um sentido. Porque você encontra isso que é maior, que é você, mas que também é além de você. Não é só você. Tá? Então, isso a gente também se desprende da ideia eu sou consciência, eu sou aquilo, eu sou fodão, eu controlo tudo, né? Eu controlo tudo, tudo veio de mim, eu sou a fonte. Faz um sol aí, meu. Faz uma água, né? Faz água. Então, isso desmonta. Quando afirma isso aí, eu sou. Não, Sendo então, bem o sincero, eu eu sinto sou. isso, eu sinto isso dentro de mim. Não, é lógico que você Só é, que mas não é por mas você. só que eu não, isso não se manifesta. Entendeu? Eu não, essa força ela não vem para eu manifestar aqui, eu fazer as coisas. Ela tá lá, eu sinto ela lá no fundo, entendeu? Só que ela não, eu não tenho poder sobre ela para dizer, vou fazer isso aqui agora. Pá, acontece. Não, eu não Então, posso usar essa então, força, mas eu sinto ela, ela dentro de mim. então, em vez de você falar eu sou, Parece que existe ele é. dois eus, entendeu? Parece que Ele é. existe um Ele eu é. aqui. Vamos, Parece vamos, que existe um vamos. eu aqui e um eu lá dentro, entendeu? E Não, esse não. eu daqui é que fica questionando, Mas esse fica eu querendo aí, entender tudo, fica esse toda eu hora. aí, mas esse Não eu se aí cala, não para, por, não. é porque, viu, Neto? Você está de alguma forma separado do ele, entende? Do ele. Quando a gente está separado do ele, a gente só enxerga o eu. Existe o ele. O que eu estou falando do ele? O ele é isso que é essa vastidão, essa inteligência fantástica, que não é a gente. Como eu falei, meu, faz um sol aí, né? Faz um copo d'água. Não dá para fazer.
né? Então, nós somos uma partícula ínfima dele, e também nós temos essa capacidade de acharmos que nós somos separados dele. Mas quando a gente começa a retornar, então é a história do filho pródigo. Eu lembrei que eu tenho uma casa, eu não estou jogado no mundo. O que é o medo nosso? Tem reencarnação, não tem encarnação, nós vamos desaparecer, existe um sentido, não existe sentido, quando morrer acabou, Morte, morte. morte, morte, morte. O que é isso? Medo, medo e medo. Nós estamos cagando de medo. Por quê? Porque não tem ninguém, nós achamos que não tem ninguém para dar um amparo para a gente, né? Para nos acolher. Nós somos órfãos de pai e mãe. Então, é essa situação. Aí você lembrou que você tem uma casa, que é o filho pródigo. Nossa, eu tenho uma casa, eu tenho para onde eu voltar. É isso que eu estou me referindo, né? Você começa a ter uma referência de um lugar que você vai se refugiar, no sentido que você não precisa ter medo. O grande problema nosso de você viver essa vida é você vive constantemente com medo. É isso que é a questão. E por que que você se resguardando nisso, encontrando essa grandeza, encontrando essa, né, isso que não tem nome, mas que te ampara, que é amoroso, que te acolhe, que não é uma energia, né? Uma energia que não tem sentimento, que não é um robô gigante, né? Se você encontra isso, que é a fonte daquilo que a gente expressa de uma forma tão pequena, você consegue amar, imagina o amor disso, que é muito maior que você, né? Se você consegue se emocionar, se você consegue ter compaixão, se você tem bons sentimentos, imagina isso. É por isso que Cristo falou, né? Se você não dá uma pedra para o seu filho comer, imagina o seu pai que está no céu vai dar fazer alguma maldade para você, entendeu? Você não dá uma pedra para o seu filho. Então, isso tem um sentido, mas é um sentido mais amplo, um sentido de uma dimensão maior. Então, precisa abrir essa cabeça e não ficar preso. Ah, mas é assim, mas é assado. Por quê? Porque nunca vai ter resposta. Uma resposta definitiva. Não tem. Não tem. E mesmo que tenha, não vai servir para nada. Né? Não vai servir para nada. Ah, por exemplo, a encarnação, ó, eu consegui ver aqui, ó, fiz um teste, né? Aqui existe a encarnação. Por quê? Porque tem um M na minha mão, ó, o M. Esse M comprova que eu fui o Maurício na outra encarnação. Para que serve isso, meu? Resolve o problema? Resolve o nosso problema? Não. Achar que é o ser, achar que é não sei o que. Resolve? Não. Então, ó, eu acho que a gente, primeiro, tem que ter humildade. Desce do pedestal. Vamos descer as escadas, vamos ficar no chão e vamos ver e perceber e sentir que tem, assim, algo muito maior que ultrapassa qualquer senso de entendimento, ultrapassa qualquer senso de entendimento. Então não vamos julgar. O que nós estamos fazendo? Julgando. Ah, mas não devia estar acontecendo isso. Ah, não devia, está errado isso aqui. Ah, mas está errado dentro da nossa visão. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que está acontecendo. Então, primeira questão, nós não sabemos o que está acontecendo. Ah, nós estamos aqui vivendo, mas você sabe o que é isso? Não. Sabemos o que está acontecendo? Não. Não. Né? Agora, o que você faz? Eu me rendo a essa inteligência maior que tudo sabe. Eu não sei, mas essa inteligência maior tudo sabe. Eu me rendo
eu me aproximo, eu reverencio, eu me entrego. Quando você faz isso, você vai começar a sentir que isso é verdade. Porque isso não são só palavras. Quando você se abre para isso acontece. Isso pode ser uma experiência direta. Isso não é uma crença, isso é uma realidade. A partir do momento que você cultiva essa forma de se comportar, né, essa abertura, isso vai acontecendo naturalmente, naturalmente. E o que que é isso? Você deslocar o seu olhar do próprio umbigo para o que está em torno de você, inclusive para isso que criou tudo que está em torno de você. Agora, nós temos muita resistência também, né? Porque parece que a gente fizer isso, a gente perde o controle. E desde quando que a gente teve controle? Desde quando? Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Falei até umas coisas mais radicais hoje. E aí, tem algumas questões, alguma coisa para a gente. E Maurício, Ó, dona. só tem o incognoscível, né? Aqui nisso que a gente está chamando de vida, e o que a gente chama de morte também é incognoscível. Então, já estamos sem controle, né? Aliás, não tem controle, né? Não é que estamos, não tem controle, nenhum eu tem controle de nada. Esse algo que se denomina eu, né? E também provavelmente não vai ter controle desse outro lado, que a gente chama de morte. Então, deixai-vos o pau quebrar. Tô com essa. Ah, deixai-vos o pau quebrar. Ó, acho que eu vou pôr o nome desse satsang hoje, desse deixai-vos o pau quebrar. Será que é sacanagem, né? Ô, Donner, Primeiro mandamento. Primeiro mandamento, deixai-vos o pau quebrar. que isso, rapaz? Segundo mandamento, pau quebrando ou não, continue tranquilo. Nossa, rapaz, é muito louco. Olha, ô, Donner, Dá para curtir isso, né? O legal é isso. ó, a questão seria o quê? Né? A gente começar a desenvolver uma intimidade. Primeiro a gente tem que ver a grandeza, né? E ver a grandeza do que está acontecendo. A grandeza e o incognoscível, que você falou. Só de falar disso, tem hora que parece que vai explodir, né? Eu mesmo sinto isso, assim, é uma sensação que parece Então, uma coisa muito louca. Só de falar já dá um tremelique. então aí, agora, uma coisa que eu queria que você também entendesse, né? Que esse incognoscível não é algo assim como um elemento químico, sabe? Não é algo como uma inteligência, entendeu? É uma inteligência assim, meio robótica, meio previsível, sabe? Não é como uma energia elétrica. Que o povo começa a falar, ah, nós somos energia, né? Energia é algo que não é, não está munido de atributos. Não tem amor, não tem é, paz, não tem
acolhimento, não tem afetividade. Entendeu o que eu quero dizer? Porque se você fala assim, isso aqui, Deus não, o que existe é o incognoscível, ou seja, aquilo que não tem como se conhecer, né? Cognoscível é aquilo que tem como se conhecer. Incognoscível. Então fica um borrão. É uma ideia muito abstrata, que não tem como você se aproximar dela, não tem como se abordar, que é imponderável, outra palavra, né? Intangível. Então é algo tão subjetivo, tão abstrato, que você não cria nenhum elo com isso. É exatamente isso que eu não quero, tá? Porque senão você chama de quadrado, cubo, entendeu? Tudo que existe aí é cubo. É mais uma palavra. Então, a gente tem que ter uma abertura para o seguinte fato. Valeu, Ednita! Para o seguinte fato. Nós, humanos, temos sentimentos, tá? O sentimento de afeto, o sentimento da compaixão, que são chamados, né, os sentimentos nobres, né? O amor, o acolhimento. A gente sabe, né? Foi perguntado para um antropólogo, antropóloga, qual o sinal de civilização, né? O sinal de evolução da espécie humana. É que houve um esqueleto, né? Uma ossada que foi achada com a perna quebrada, coisa assim, e ali ele depois solidificou e a fratura, né? Conseguiu curar aquela perna, né? Mas aí ela tinha que ficar alguns dias, lógico, parada, com torniquete, alguma coisa assim. Então, foi descoberto que alguém cuidou daquela pessoa, né? Então, esse é o primeiro sinal de humanidade. E esse sinal de humanidade é a preocupação com o outro, acolhimento com o outro, porque nós intersomos, né? A gente só deseja o bem das pessoas aqui. Logicamente, tem pessoas doentes, daí é outra situação, que não desejam bem, né? Mas isso é uma doença, é diferente. Mas as pessoas, assim, né, comuns e etc., elas desejam o bem, né? Então, eu quero trazer aqui que essa força, esse poder, ou esse estado de realidade maior, né? Que é inconcebível e que também é isso que você fala, que é o incognoscível, e não é destituído desses atributos. Senão vai ser uma energia aí, por acaso, e aí a gente cai de novo nessa questão niilista, né? Que tudo é meio por acaso, não tem prova nenhuma que existe vida após a morte, acabou, acabou, isso aqui não tem sentido nenhum. Então, esta forma de conceber dá um sentido, e além de dar um sentido, dá um amparo para você. Porque é algo que está dizendo, o Donner, você é amado. Donner, você é acolhido. Você não é um filho de chocadeira, entendeu? E Maurício, Hum. é, assim, no meu caso, Então, eu escutei você falando aí porque pode servir para outra pessoa, mas no meu caso, isso aí está bem resolvido. Não é muito bem assim na parte de algo niilista, algo assim robótico, muito sim. matemático, entendeu? Material, né? Materialista. É, não é muito material, apesar que eu acho legal quanto à matéria, né? A questão de quando se aprofunda, por exemplo, uma coisa simples, né? Quando se aprofunda no micro, Ah, sim. não chega no fim, né? Aham. E quando
vai para o macro, também nos chega no fim. Então, nesse sentido, o incognoscível, né, o mistério maior, Sim, é muito, além de encantador, né, além de belo, é nesse sentido, assim, de viver deslumbrando, viver apreciando, né, e se algo além disso tiver que acontecer, também não está no nosso controle, que aí seria a chamada iluminação, né, que assim, tá comigo isso assim que é algo além da paz, mas não tem, a gente não tem controle de apertar um botão e falar, eu quero ir além da paz agora. Não dá, só dá para ficar na paz, curte aí quietinho, deixa o pau quebrar nesse sentido assim. Curte sua paz, fica quieto e relaxa. Não dá para ir além disso. É aí mesmo, fica tranquilo. isso aí, querido. É isso mesmo. Fica tranquilo. Exatamente. Exatamente. Bom, deixa o pau quebrar e fica tranquilo. Essa é a mensagem hoje, né, dona? É, porque uma hora vai vir os estresses aí do cotidiano aí, dos seus eus, né? Desse aqui também. E aí é a hora que você Mas aí que eu acho, dona, que eu estou trazendo. vai entrar na Tem coisa, um, você tem vai um entrar na coisa. recurso. É que a gente acha que está sozinho, que a gente tem que ficar enfrentando isso sozinho. Não, tem um recurso. É isso que eu estou querendo trazer. Tem um recurso. Você pode se refugiar nisso. Nem você fala, deixa o pau quebrar. Daqui a pouco você está no meio da paulada lá, quebrando junto. Ok, ok. Aí você vai falar, pô, não tem ninguém por mim, estou sozinho. E agora? Tal. Mas não é assim. Porque se você sente esse amparo, você começa a ter uma conexão com isso, né? Que ao mesmo tempo é imponderável, mas muito íntimo. Ele pode ser muito íntimo. É essa que é a palavra, intimidade. Você é capaz de criar intimidade com isso, né? Que eu achei linda aquela colocação, né, do Marcelo. Eu falei do outro satsang. Não sei se você estava. Você estava no outro satsang, né, dona? Satsang passado. Acho que sim, fala aí que a gente lembra. Cara, aquela questão do Arjuna, que ele pediu para Krishna, Eu olha, lembro. mostra aí no seu estado aí transcendental, né? Eu quero ter essa visão de como você realmente é, né? Visão cósmica. E quando o Krishna começou a se transformar em Vishnu, né, com tantos de braços, e depois começou a se transformar em Brahman e não sei o quê, aí o cara fala, para que eu não consigo entender. Para mim não faz, né? Eu estou ficando perturbado, estou ficando, né? Então, ele volta a ser Krishna. E ali, para o Arjuna, quem que era Krishna? Um amigo. Então, era um amigo que ele sabia que ele poderia contar com aquele amigo. Então, Deus aí está aparecendo na forma de um amigo. O que está sendo falado, dona? É acessível. Ele não é inacessível. Então, ele é incognoscível. Ele é transcendente. Ele é sem atributos e com atributos. Mas ele, ao mesmo tempo, é acessível. Então, é essa intimidade, por esse lado, dessa acessibilidade, que você pode se tornar íntimo dele, né? Porque ele é acessível. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje, né? Para gente que Bacana. está no Advaita, a gente está muito achando que a gente está meio desamparado, meio sozinho, que está meio largado. A gente tem uma visão aí, daqui a pouco que vai morrer, que nem o Neto falou, aí vai sumir, vai entrar no todo, vai. Meu, essas coisas não tem um. Isso aí vai desbaratinando a pessoa. Não, você não se encontra
você começa a ficar cada vez mais perdido, se você começar a pensar essas coisas. Mas existe algo que dá uma acessibilidade, algo que é de fácil acesso, a gente que não vai em direção a isso, e que se você cultivar esse acesso, você começa a cultivar uma intimidade e vai melhorando, as coisas vão, você vai se sentindo mais amparado, melhor, e esse tipo de medo vai sendo arrancado. Porque o que que traz essas questões todas? A insegurança e o medo. Eu não sei o que vai ser de mim. No final das contas, quando a gente fala essas questões aí que o Neto levantou e que a gente levanta todas as vezes aí, muitas vezes, essas questões são todas frutos do medo, gente. A gente não sabe para onde vai, não sabe como vai acontecer, não sabe como é que veio parar aqui, não sabe. Então, esse não saber, nesse sentido de você se achar perdido, se encontra nisso que é possível você se encontrar. Fazer esse retorno para a casa do pai, né? Para a casa do pai do filho pródigo. Fala, né? Não, naquela hora que você estava explicando aí sobre o tempo, né, a Terra, Uhum, o dia, né, o dia, o tempo aqui na Terra, sim, aí me veio uma coisa bem legal, uma compreensão. sim. Você falou que a gente sai da Terra, né, o tempo já não existe, não existe dia nem noite. Você vê de outra forma lá. Aí Isso. eu comparei com a encarnação, né? Você está aqui, você, Uhum. quando está aqui no corpo, você corre, vai correr, vai ter dia, noite, você vai tentar entender tudo, né? Mas quando você sai daqui, é como você tá lá no espaço, né? Não tem dia nem noite, não tem encarnação, não tem. Entendeu? Quando você cai, quando você vem para a Terra, né? Que tem que correr, é dia e noite, tem que fazer atividade, tem que ir para cá. Na hora que você sai da Terra, não, aí tá tudo tranquilo. É. Quem tá lá na Terra que tá correndo, você tá lá só observando. Então, quando a gente tá encarnado, essas questões não vêm, né? Quando a gente tá aqui no corpo, Ah, vivendo isso aqui, vem tudo isso, todas essas questões, preocupações, tudo isso. hum. Mas talvez quando isso se desfaz, a gente não tem essa preocupação que a gente. Alguma coisa que. É, Entendeu? olha aqui. Quando você dorme, você está preocupado com alguma coisa? Então você já está vivendo isso. Não precisa você morrer para ficar vivendo isso. Você já vive, né? Maurício, Ah, é, prestando atenção aí no que o Neto está dizendo e está passando para a gente, né? Mas, voltando também naquilo que eu falei, eu acho bom falar às vezes, porque eu vejo que vamos dizer assim, uma sujeira debaixo do tapete, né? Eu gosto de olhar para isso também, sabe? uhum. Quando eu falo deixar o pau quebrar, de certa maneira é uma desordem, né? Sim, o É caos, né? uma crença ainda de desordem Isso. ou algo do tipo. Aí, mas ao mesmo tempo eu sinto um pouquinho, né, de intimidade, parece que aumentou, tem essa impressão. Mas Certo. ao mesmo tempo uma percepção de que é algo não totalmente resolvido, vamos dizer Sim, assim. lógico. Eu gosto de Inacabado, olhar né? para isso. Hã? É inacabado, né? É. Mas não tem problema, Dona, porque é que nem aquela questão do Paulo, né? Eu gosto de falar às vezes aqui. Nós vemos em parte, né? Então, porque a nossa visão é limitada. Então, que nem você fala, não é totalmente resolvido. Por quê? Porque a, a nossa condição, a nossa capacidade é limitada. Então, se você tenta resolver, complica. Porque a gente não tem instrumentalização para isso. Não tem. Então é melhor aceitar do jeito que é, no sentido, do jeito que a gente consegue conceber. E não querer especular além desse limite. Que aí entra aquela afirmação: a minha graça te basta. Então é você poder aproveitar a graça agora.
E não imaginar que existe uma graça maior, que existe uma coisa Eu que arrisco, pode. Hã? eu arrisco dizer que nos próximos satsangs, Hum, eu vou arriscar dizer isso aqui. Não sei. tenho certeza. Hum. Vai restando o silêncio. Você está empurrando a gente para o silêncio. Eu sinto Ah, isso. lógico, né? É isso aí. Vai ter o que falar mais. Você vai ficar É. aí perguntando as coisas, mas vai ficar calado. Eu falei para a Lília esses dias, que todo, quando eu termino um satsang, parece que é o último. Sempre que eu termino um satsang, parece que é o último. E parece que não vai mais precisar fazer, entendeu? Eu tenho essa sensação. E hoje, quando começou, a Aline perguntou como é que vai ser o tema de hoje. Eu falei, não sei, vai aparecendo, né? Vai. Mas é como você falou mesmo. É que você tá chegando num ponto, a gente está chegando num ponto aqui que a gente vê que não tem sentido ficar debatendo, procurando uma solução, sabe? Não tem solução, porque a nossa concepção das coisas é limitada. A única coisa que você pode fazer é viver isso que se apresenta da melhor forma. E o que, que é a melhor forma? Você sentir que você está amparado. Porque quando você está amparado, por isso, que a gente não sabe definir o que é, você está transcendente. Então, além do silêncio, você falou que você sente que eu estou conduzindo vocês para o silêncio, eu quero conduzir vocês para duas coisas. Não só o silêncio, mas para a transcendência. O que é a transcendência? É saber que você não é só aqui. Você é sempre em todo lugar. Mas que a realidade não está especificamente concentrada em você. Você é parte da realidade, mas você não é a realidade total e absoluta. Então a gente participa do convite, né? A gente é convidado e participa do banquete divino, mas não fomos nós que fizemos o banquete divino. Entende? Então a gente tem que ter essa humildade de se sentir convidado para estar aqui. Não foi você que construiu tudo isso aqui. Por isso essa questão do eu sou, eu acho que é meio complicado nesse sentido. Porque você está se identificando com o absoluto. A gente tem que ter uma humildade de entender que nós recebemos o convite do absoluto para estar aqui. Mas eu não posso me arvorar em ser o dono do banquete divino. Eu sou convidado. Nós somos convidados. Agora, por sermos convidados, nós somos amados. Nós somos mais que convidados. Nós somos filhos pródigos que estamos retornando para esse banquete divino. Então, isso há um elemento de transcendência aí. Transcendendo a visão comum, transcendendo os próprios limites. E como nós vamos transcender os próprios limites? Aceitando esse convite, estando presente ao banquete divino, sentindo íntimo daquele que está nos convidando, nos aproximando e sentindo uma relação filial, uma relação de pertencimento, né? Que a gente já falou aqui, né? O Senhor nosso Deus é um Deus do nosso pertencimento. É muito querido, é muito querido, né? E Krishna também fala aquele que é querido a mim. Querido, eu quero que ele esteja próximo de mim. Eu quero a companhia dele. Então eu quero estar nele, eu quero a companhia dele, né? É como um grande amigo, é como um pai, é como assim, a gente dentro das nossas capacidades de aproximação, nós vamos nos refinando, nós vamos nos tornando, né, como trigo, né, que vai nos moendo até
a brancura, né? Até a pureza da brancura começar a aparecer. Então a gente vai se refinando para que possa esse trigo se tornar o pão do banquete divino, né? Então é dentro desta forma, né? Dessa esse amálgama que a gente vai então se deixando levar e cada vez mais se aproximando e amando mais isso, né? E amando mais isso, como uma realidade, não como uma ideia. Obrigado, meus queridos.